O buraco de pesca no gelo não deveria ter feito barulho algum. Foi o primeiro sinal de que algo estava errado naquela manhã de fevereiro. Eu já estava sentado sobre o lago congelado havia 3 horas, a uns 60 quilômetros da localidade mais próxima, no norte do Canadá, quando ouvi um som que me gelou o sangue. Não era o vento, nem o estalar do gelo. Era um gemido, um som baixo, arrastado, parecido com o de uma voz humana que ecoava a 200 metros de distância, atravessando o vazio gelado. Eu pescava naquele lago há 15 invernos e nunca ouvira nada semelhante. A temperatura rondava os 20 graus negativos, e o céu cinzento prometia neve. Estava sozinho e gostava disso. Muitos achavam que eu era louco por me isolar semanas a fio numa cabana em pleno inverno. Mas depois do divórcio, com os filhos crescidos e longe, o silêncio tornara-se preferível a qualquer outra coisa. O gemido soou novamente, mais forte, mais desesperado. Levantei-me da cadeira e fitei a superfície do gelo. Ao longe, junto à margem estreita do lago, vi algo escuro a mover-se sobre o branco imaculado. O primeiro pensamento que me ocorreu foi que algum desgraçado tinha caído na água. Acontece mais vezes do que se imagina. As pessoas confiam no gelo, caminham onde parece sólido e o lago acaba por engoli-las. Peguei na corda que guardava no trenó, uma corda grossa que mantinha para emergências, e comecei a avançar o mais depressa possível. Não se pode correr sobre um lago gelado em fevereiro, mesmo que alguém esteja a morrer. Um passo em falso sobre uma fenda fina e serias tu a precisar de socorro. Ainda assim, movi-me rapidamente, as botas a cravarem-se na neve, o vapor da respiração a formar nuvens brancas diante de mim. Quando me aproximei, a uns 45 metros, percebi o que via. Havia um buraco no gelo, irregular e escuro, e algo agarrava-se à borda. Uma mão, mas não uma mão normal. Era enorme, pelo menos o dobro da minha coberta por um espesso manto de pelos negros. Os dedos grossos, terminados em unhas que pareciam garras, arranhavam o gelo numa tentativa desesperada de se segurar. Fiquei imóvel. A minha mente recusava aceitar o que via. A mão escorregou, desapareceu sob a água negra e, um instante depois, voltou a bater no gelo com um som surdo, úmido, como carne a cair sobre uma tábua. O gemido transformou-se num misto de rosnado e lamento. O instinto gritava para eu voltar à cabana. Aquilo não era normal, mas vi a força naquela mão a enfraquecer, o agarre a ceder, e percebi que se me afastasse, aquela criatura morreria em minutos. E eu viveria com esse som na cabeça para sempre. Aproximei-me mais, desenrolei a corda. Quando cheguei a uns 6 metros, pude ver dentro do buraco. Havia algo lá embaixo, algo grande a lutar para manter a cabeça fora da água. O rosto que me fitava não era humano. Os olhos eram demasiado grandes, as sobrancelhas espessas, o nariz achatado, mas nos olhos havia algo que reconheci: puro terror, o terror instintivo de um animal à beira da morte. Era um Bigfoot? Tinha pelo menos 2 metros de altura, coberto de pelo castanho escuro agora encharcado, colado a um corpo maciço. O outro braço agitava-se debaixo de água, procurando a borda, mas o buraco era largo demais e o gelo demasiado liso. Fiz um laço com a corda e lancei-o. Falhei. A cabeça do Bigfoot afundou-se e voltou a emergir, com água a escorrer-lhe pela cara. Atirei de novo. Desta vez o laço caiu-lhe sobre o peito. A criatura agarrou-o com ambas as mãos e pude ver o tremor incontrolável dos dedos. Hipotermia. Já estava demasiado tempo na água. Enrolei a ponta da corda à volta da minha cintura e comecei a puxar. O Bigfoot devia pesar uns 180 quilos, talvez mais, e o corpo estava rígido como pedra. As minhas botas deslizavam sobre o gelo, caí de joelhos, mas continuei a puxar. Ele tentava ajudar, batendo as pernas, mas os movimentos eram fracos e descoordenados. Demorei 15 minutos a retirá-lo de lá. 15 minutos de puxar, parar, respirar e voltar a puxar. Os ombros ardiam, as mãos queimavam mesmo por baixo das luvas. Quando finalmente o corpo imenso deslizou para o gelo, o Bigfoot ficou deitado, o peito arfando, a água a escorrer-lhe do pelo e a congelar quase de imediato.
Fiquei a olhar ofegante, sem acreditar no que tinha diante de mim. Os olhos semicerrados, os lábios arroxeados, o corpo inteiro a tremer de forma convulsiva. Se o deixasse ali, morreria em menos de 1 hora. Olhei na direção da cabana Mouse e vi a distância, e depois para ele. A decisão já estava tomada desde o momento em que lancei a corda. Levá-lo até casa levou mais de 1 hora. Improvisei um trenó com a lona da tenda de pesca e algumas cordas. Rolei o Bigfoot para cima e comecei a puxar. Ele quase não reagia, gemendo baixinho, o som a esmorecer à medida que avançávamos. Parei várias vezes para verificar se ainda respirava, encostando o ouvido ao seu peito massivo. O coração batia lento e irregular. A cabana era pequena, apenas 2 compartimentos, mas tinha um bom fogão a lenha que mantive aceso dia e noite. Arrastei o escada acima até ao alpendre, desamarrei o trenó e puxei o porta adentro. A cabeça bateu no batente sem reação alguma. Mau sinal. Deitei-o junto ao fogão, tão perto quanto possível sem lhe queimar o pelo. Cobri-o com tudo o que tinha mantas, saco-cama, casacos, até as toalhas. O Bigfoot desapareceu sob um monte de tecido, apenas um vulto que se movia de vez em quando. Mantive o fogo alto, o calor insuportável, o suor a escorrer-me pelo rosto, mas não importava. Aqueci água no fogão e usei panos úmidos para aquecer-lhe as mãos e os pés às zonas mais vulneráveis. Os dedos estavam gelados, sem traço de vida. A noite caiu. Não preguei olho. Continuei a alimentar o fogo, a verificar a respiração pesada da criatura, até que por volta da meia-noite, os tremores cessaram. Às 3 da manhã, o som da respiração tornou-se regular, parecia dormir, não desmaiar. Quando o primeiro raio da aurora entrou pela janela, eu estava exausto, sentado na cadeira, a olhar para o monte de mantas. Eu tinha salvo um Bigfoot verdadeiro. A criatura das histórias, das buscas, das lendas agora a dormir a 3 metros de mim. Acordou por volta das 8. Num instante estava imóvel. No seguinte, debatia-se, atirando as mantas pelo ar, um rugido profundo a fazer tremer as janelas. Recuou até bater contra a parede, olhos arregalados, farejando o ar como quem espera um ataque. Fiquei sentado, não me mexi, não disse nada. As minhas mãos vazias, repousadas no colo, os olhos do Bigfoot encontraram os meus e fixaram-se. Durante 30 segundos, apenas nos olhamos. Ele, encurralado, a ofegar, os músculos tensos. Bastava um salto para que ele me agarrasse antes que eu conseguisse reagir. Mas o chapéu grande, o Shanto, não atacou. A respiração dele foi ficando mais lenta. Olhou para o fogão, depois para as mantas espalhadas no chão e por fim fixou-se em mim. Havia algo a mudar naquele olhar. O pânico transformou-se em confusão, e isso deu lugar a algo quase como compreensão. Apontei para o fogão, depois para o chapéu grande e tremi. Apontei para mim e fiz um gesto a convidá-lo. Não sabia se ele perceberia, mas tinha de tentar. O chapéu grande olhou para mim, inclinou a cabeça e reparou no próprio corpo no pelo seco, no calor que enchia a cabana. Emitiu um som, não um rosnado nem um rugido, mas algo mais suave. A criatura sentou-se, encostada à parede, continuou a olhar para mim, mas já não parecia pronta a fugir ou a resistir. Levantai-me devagar e fui até ao pequeno armário onde guardava mantimentos. Havia peixe fumado a secar, carne de veado curada e algum charque. Agarrei um punhado de peixe, atravessei a divisão, deitei-o no chão e afastei-me. O chapéu grande olhou para a comida, olhou para mim e voltou a olhar para a comida. Passaram-se 5 minutos. Depois moveu-se lentamente, abaixou-se e apanhou o peixe. Cheirou e devorou em 3 dentadas. Quando acabou, olhou para mim com ar expectante. Eu peguei mais alimento e pus-o no chão. A mesma cena repetiu-se. Naquela manhã, comemos quase metade das reservas de peixe fumado. O Bigfoot estava faminto. Quando a comida acabou de vez, encostou-se à parede, fechou os olhos e pousou uma mão sobre o ventre cheio. Sentei-me outra vez. Não sabia o que faria a seguir. Ao fim de alguns dias, tínhamos criado uma rotina. Eu levantava-me, acendia o fogo e dispunha a comida.
O Bigfoot comia e depois passava horas a observar-me, a estudar cada movimento meu. Não ousava aproximar-se da porta nem olhar pela janela. Sempre que eu saía para apanhar lenha ou verificar materiais, encolhia-se no canto, tenso, e esperava pelo meu regresso. No terceiro dia tentei falar com ele. Apontei para mim e pronunciei devagar o meu nome. O Bigfoot olhou fixamente. Repete-lo mais devagar e acentuar o movimento dos lábios. Ele inclinou-se para a frente e observou os meus lábios, sem emitir som. Apontei para ele e ergui a sobrancelha, perguntando sem palavras. Olhou para o peito. Voltou a olhar para mim e soltou um rosnado abafado. A comunicação desenvolveu-se devagar. Criamos um sistema de apontar e gestos. Parecia compreender mais do que conseguia comunicar. Quando eu apontava para a comida, ele assentia ou abanava a cabeça. Ao indicar o fogão, perguntando se estava quente o suficiente, ele fazia um som que significava sim. Inventamos sinais para o básico: comida, água, frio, quente, sim, não, mais, parar. O chapéu grande aprendeu a associar palavras sem necessidade de gestos. Dizia comida e ele virava-se para o armário. Dizia frio e encolhia-se mais na manta. Era inteligente não apenas instintivamente, mas com uma inteligência quase humana, talvez mais. Passou uma semana. O Bigfoot começou a ajudar na cabana. Numa das vezes eu transportava troncos para um monte de lenha junto à chaminé. Ele observou-me 3 vezes. Na 4ª vez levantou-se e acompanhou-me até a porta. Abri e ele recuou de imediato. Mas já não se enfiou de novo no canto, ficou à entrada enquanto eu recolhia mais lenha. Quando regressei, tomou alguns troncos da minha mão e colocou-os no monte junto ao fogão. A partir daí, passou a ajudar todos os dias. Empilhar lenha, juntar baldes vazios para encher, até remover a neve do alpendre. Contudo, nunca se afastava mais de 3 metros da porta. Assustava-o qualquer ruído distante, um galho a partir-se, um pio de ave, e corria para dentro a alta velocidade. Comecei a observar cicatrizes no Bigfoot, marcas antigas que cortavam o peito, linhas mais pálidas no pelo escuro, várias cicatrizes no braço e no dorso da mão. Tinha sido ferido gravemente muitas vezes. Algumas marcas pareciam arranhões de garras ou mordidelas. Outras eram cortes retos, estranhamente limpos. Numa noite, junto ao fogo, apontei para as marcas no peito dele e fiz cara interrogativa. O Bigfoot passou a enorme mão por cima das cicatrizes e a expressão mudou. O olhar ficou distante, como se recordasse algo terrível. Sacudiu a cabeça com força e desviou o olhar. Mais tarde, já na madrugada, acordei ao som vindo da divisão principal. O Bigfoot emitia ruídos baixos e dolorosos, como se estivesse a ter um pesadelo. Levantei-me e abri a porta do quarto. Estava enrolado junto ao fogão, tremendo e a emitir aqueles sons. Quase me virei para a cama, pensando que não era da minha conta, mas os ruídos tornaram-se mais intensos. Então sentei-me no chão, a poucos passos dele. Os olhos dele abriram-se. Viu-me, ainda a tremer. Não falei. Fiquei quieto. Ao cabo de uns instantes ergueu-se e os espasmos diminuíram. Ficamos ali, lado a lado, sem palavras nem contato, simplesmente partilhando o mesmo espaço. Depois deitar-se, fechou os olhos. Esperei até ter a certeza de que dormia e voltei para a cama. O problema dos mantimentos tornou-se grave na 2ª semana. Eu tinha comida suficiente para 1 mês para uma pessoa. Agora, um Bigfoot de 180 quilos tinha consumido quase tudo. Gastávamos o triplo do previsto. O armário parecia vazio. Ou eu ia caçar cedo, ou morríamos os dois de fome. Peguei no rifle, na mochila e no equipamento de inverno. O Bigfoot observou enquanto eu me preparava. Quando me aproximei da porta, pôs-se em frente, bloqueando-me. Estava agitado, a rosnar nervosamente e a abanar a cabeça. Tentei explicar com gestos, a prateleira vazia, o movimento de comer, depois apontei para fora e mimei atirar. Precisávamos de alimento, era preciso caçar. Percebeu o que eu queria, mas manteve-se imóvel, bloqueando a porta. Ficamos presos nessa postura quase 10 minutos, num impasse. Acabei por empurrá-lo de lado.
Sou maior do que a maioria dos homens, mas insignificante perante o Bigfoot. Ainda assim, empurrei e ele cedeu, afastando-se com relutância. Estava a uns 45 metros da cabana quando ouvi um barulho atrás de mim. O Bigfoot seguira-me, escondendo-se entre os arbustos, tentando permanecer oculto. Parei e virei-me. Ele ficou imóvel, quase invisível entre os pinheiros. Acenei. Anda. Hesitou. Depois saiu devagar do mato, cada passo parecendo custar-lhe. Caminhamos pela mata, eu na frente, ele atrás. Eu seguia rastros de veado com alguma facilidade, mas o Bigfoot percebia-os de forma perfeita. Sempre que me perdia, virava a cabeça e ele estendia o braço, o enorme membro a indicar a direção. Sentia a presença dos animais antes de os ver. Um murmúrio no peito, um gesto do braço, e lá iam os sinais. 2 horas depois encontramos um veado adulto. Apontei, disparei e ele tombou. Um bom troféu. Quando me aproximei para confirmar a queda, o Bigfoot agarrou meu pulso com uma força parecida com um torno, obrigando-me a parar de imediato. Olhava fixamente para as árvores à nossa esquerda, todos os músculos tensos. De repente ouvi um uivo vindo de várias direções. Lobos. Saíram da floresta em bandos 6, magros, de pelo acinzentado, desesperados. Era o fim do inverno, uma época dura em que as presas escasseavam e os lobos ousavam mais. Formaram um semicírculo a cortar o caminho para a cabana. Levantei o rifle. Talvez conseguisse abater 2 antes que avançassem, mas a probabilidade era baixa. O lobo alfa avançou, mostrando os caninos. Estava a tentar decidir qual abater primeiro quando o chapéu grande se moveu. Saiu à minha frente, posicionando-se entre mim e a parede com o corpo colossal. Endireitou-se, devia ter quase 2,5 metros e soltou um rugido. Não foi um mero rosnado nem um grito. Foi um som vindo das profundezas do peito do Bigfoot, um rugido que fez o ar vibrar e me fez doer os ossos. Ele golpeou o próprio peito com os 2 punhos fechados. O som era como um tambor, como trovão. Depois agarrou um ramo grosso como a minha perna e partiu-o como se fosse uma simples vara. Atirou metade do ramo em direção à alcateia. O pedaço caiu na neve, mesmo à frente do lobo alfa, que recuou num salto. Mas o resto da matilha não recuou. Estavam famintos ao ponto da loucura. Um deles lançou-se de lado. O Bigfoot virou-se com uma rapidez impossível para algo daquele tamanho e brandiu a outra metade do ramo como uma clava. O golpe atingiu o flanco do lobo e atirou-o a 3 metros de distância. O animal caiu, uivou, levantou-se a coxear e desapareceu na floresta. O gigante voltou a rugir, mais alto desta vez, e começou a avançar. Agarrou punhados de gelo e lançou-os. Depois arrancou outro ramo e bateu-o contra um tronco. O som do impacto a ecoar como madeira a rachar. Aquela criatura era enorme, aterradora, e finalmente os lobos perderam a coragem. Um a um recuaram, sumindo-se entre as árvores. Quando já não se viam, o Bigfoot ficou ali, ofegante, o ramo ainda apertado nas mãos, pronto para lutar. Só então se voltou lentamente para mim. Ficamos imóveis, a olhar um para o outro, e percebi: ele salvara minha vida, assim como eu o salvara do lago gelado. Juntos arrastamos o veado até a cabana. O Bigfoot era incrivelmente forte e puxava quase todo o peso, mas parava de vez em quando para observar a floresta ao redor. Dentro de casa, comecei a tratar o animal, mostrando-lhe como esfolar corretamente, como preservar a pele, como separar a carne tenra do osso. Ele observava com atenção e, passado pouco tempo, começou a ajudar. No início, as mãos enormes eram desajeitadas com a faca, mas aprendia depressa. Passamos toda a noite a cozinhar, tanta carne que não conseguiríamos comer tudo. Ensinei-lhe a fumar parte da carne e a prepará-la para durar semanas. O Bigfoot entendeu de imediato, como se já tivesse feito algo semelhante, mas de outra forma. Olhava fixamente para os pedaços pendurados sobre o fogo, emitindo sons baixos, quase de satisfação. Mais tarde, já cheios e sonolentos, fiz a pergunta que me perseguia há dias. Peguei num pedaço de lenha e desenhei nas cinzas da lareira uma cabana, um boneco dentro dela. Apontei para mim seguro. Depois desenhei outro boneco fora, rodeado de árvores.
Levantei as sobrancelhas. Por que não lá fora? De que foges? O Bigfoot ficou a olhar os desenhos por muito tempo. Depois pegou no graveto e começou a desenhar. Primeiro, figuras grandes, um grupo. Apontou para elas e depois para o peito, a família. Desenhou então outras figuras menores, segurando algo que pareciam armas. Traçou um X sobre as figuras grandes. Depois desenhou uma figura enorme e solitária, a fugir. Apontou para essa e depois para si. A mensagem era clara. Tivera uma família. Homens armados mataram-nos. E ele sobrevivera, escondendo-se. Sempre escondido. Senti o peito apertar-se. Pensei na minha própria vida, no meu isolamento. Apontei para ele e depois para mim, ambos sozinhos. O Bigfoot olhou-me e pela primeira vez estendeu a mão e tocou-me no ombro. Foi apenas um toque breve, leve, mas carregado de peso. Compreensão, reconhecimento, dois seres que perderam tudo e que no meio do nada se encontraram. Os dias passaram lentos, quase indistintos. Ganhamos um ritmo tranquilo, caçar juntos, comer juntos, sentar-nos junto ao fogo. Não precisávamos de palavras, bastava a presença. Ainda assim, notei que ele nunca relaxava completamente. Ouvia tudo, qualquer ruído vindo da floresta e o corpo dele enrijecia, os ouvidos atentos até o silêncio regressar. Numa tarde, desenhei de novo na cinza, mais perguntas. Fiz a silhueta dele e um ponto de interrogação. De onde vens? O Bigfoot pegou o graveto e desenhou montanhas, cavernas, florestas, depois uma série de locais marcados com X, acampamentos, refúgios. Estivera sempre em movimento, talvez durante anos, talvez décadas, nunca permanecendo muito tempo em parte alguma, sempre a fugir. Perguntei-lhe, com desenhos e gestos, por que caíra no lago. A expressão dele escureceu. Desenhou o lago, depois desenhou-se sobre o gelo de noite. Fez um gesto com a mão, o gelo a partir-se, a queda. Mas havia algo na forma como desenhou uma intenção. Não fora acidente. O Bigfoot não tentava atravessar o lago. Quis deixá-lo quebrar. Percebi-o, horrorizado. Depois de tantos anos a fugir, sozinho, exausto, escolhera o fim. E eu estava lá por acaso sentado na tenda de pesca, suficientemente perto para ouvir o som. Estendi a mão e toquei-lhe o braço. Ele olhou-me com olhos profundos, inteligentes. Não consegui dizer o que queria. Talvez não compreendesse as palavras, mas tentei assim mesmo. Apontei para ele, depois para mim, e toquei no peito. Tu também me salvaste. E era verdade. Antes dele, eu apenas existia. Acordava, dormia, sobrevivia a mais um dia sem propósito, sem ligação, apenas a viver no vazio. Agora tinha alguém a quem cuidar, alguém que caminhava atrás de mim na floresta, alguém que sabia o que era a solidão. O Bigfoot soltou um som meio suspiro, meio murmúrio, e assentiu devagar. Compreendia. Começamos então a trabalhar juntos noutros projetos. A cabana precisava de reparos há anos. Uma fenda na fundação, uma tábua solta no telhado. O Bigfoot ajudou-me em tudo, a força dele transformava dias de trabalho em poucas horas. Reforçamos o alpendre, empilhamos lenha suficiente para 3 invernos e até começamos a construir uma pequena extensão atrás da cabana. Ele tinha habilidades que eu não possuía. Sabia trançar fibras vegetais em cordas fortíssimas, reconhecer plantas comestíveis sob a neve, prever o tempo e ler o comportamento dos animais. Ensinou-me a sentir o gelo fino pelo modo como vibrava sob um toque de vara, a encontrar bagas congeladas que os pássaros deixavam para trás, a erguer um abrigo com ramos e neve capaz de suportar a pior tempestade. E eu ensinei-lhe também a usar ferramentas, a ler a bússola, a acender o fogo com fósforos. Ele ensinou-me a mover-me em silêncio na floresta, a seguir rastros que eu ignorara toda a vida, a prever onde a presa surgiria horas antes de aparecer. Numa noite decidimos jogar cartas. Achei impossível, mas improvisei um jogo simples, com imagens em vez de números. O Bigfoot aprendeu em 3 rondas. No fim da noite já me vencia constantemente. Fiquei a olhar para as minhas cartas enquanto ele soltava um som grave, ofegante, o mais próximo de uma gargalhada que alguma vez lhe ouvira. Mas, mesmo assim, havia momentos difíceis.
Havia momentos em que o Bigfoot ouvia sons distantes, o estampido de um tiro a quilômetros de distância, e corria em pânico para o canto da cabana, encolhendo-se, a tremer, os olhos abertos de medo. Havia noites em que eu acordava com os seus gemidos durante o sono, preso em pesadelos que pareciam demasiado reais. Outras vezes ficava imóvel a olhar pela janela para a floresta, o corpo inteiro rígido de tensão. A última vez em que o vi assim foi no dia em que precisei de ir à vila buscar mantimentos. Adiei a viagem o máximo possível, mas já não havia como evitar, faltava-me farinha, sal, munições. Tentei explicar ao Bigfoot para onde iria e quanto tempo demoraria. Ele não queria que eu partisse. Bloqueava a porta, emitindo sons aflitos, quase de dor. No fim, tive de ser firme. Tinha de ir. Voltaria antes do anoitecer. O gigante afastou-se com relutância. Parti de trenó até a vila, carreguei os mantimentos e regressei ao cair da tarde. Quando cheguei à cabana, percebi logo que algo estava errado. A porta estava escancarada. A neve entrara lá para dentro. O coração começou a bater-me com força enquanto subia os degraus. O interior estava devastado não pelo Bigfoot, mas por animais. Lobos. Tinham arrombado a janela que eu deixara entreaberta, revirado o armário da comida, espalhado tudo. E o Bigfoot tinha desaparecido. Procurei por toda a cabana. Nada. Chamei por ele lá fora, mas o vento foi a única resposta. Ampliei a busca em círculos, o pânico a crescer dentro de mim. Finalmente lembrei-me da cave onde guardava legumes, um pequeno espaço subterrâneo que quase nunca usava. Encontrei-o lá encolhido num canto escuro, a tremer. O gigante ouvira os lobos a entrar e escondera-se. Ficar ali horas, imóvel, demasiado aterrorizado para se mover ou lutar, com medo de ser descoberto, desci para junto dele e sentei-me no chão. Os olhos dele misturavam vergonha e medo. Nesse instante compreendi até onde ia a dor dele. A mesma criatura que derrubara 6 lobos e partira árvores como galhos frágeis tremia agora como uma criança assustada. O medo de ser visto era mais forte do que qualquer instinto de sobrevivência. Não tentei forçá-lo a sair. Fiquei ali, na escuridão, até a respiração dele voltar ao normal. Depois comecei a falar. Apenas banalidades sobre a viagem, o tempo, o que faríamos para o jantar. Coisas simples, seguras. Ao fim de 1 hora, ele ergueu-se lentamente. Subimos juntos. Nessa noite, limpei a cabana enquanto ele ajudava. Nenhum de nós mencionou o que acontecera. Mas, antes de nos deitarmos, o Bigfoot fez algo que nunca fizera antes. Desenhou nas cinzas da lareira. Retratou-se com uma ferida de bala no peito, correndo sozinho. Fez-me sinal para olhar e desenhou um homem a apontar-lhe uma arma, um X sobre a figura. Assenti, compreendi. Ele não temia apenas ser visto, temia ser morto. Tinha sido alvejado, quase morrera, e fugira do homem durante anos. Agora estava preso entre 2 mundos impossíveis. Incapaz de viver entre humanos. Incapaz de viver só. Peguei num pedaço de lenha e desenhei uma cabana, 2 figuras dentro. Apontei para ambas ele e eu e juntei as mãos num gesto de união. Juntos, seguros aqui. O Bigfoot olhou o desenho longamente. Depois estendeu o braço e segurou-me o antebraço. Não com força, apenas firme. Um aperto de mão à maneira dele. Um pacto, uma promessa. Nas semanas seguintes, traçamos um plano. A cabana já não era segura. Se lobos conseguiam entrar, outras criaturas também conseguiriam. E humanos, sobretudo. Precisávamos de um refúgio. Encontramos uma gruta a meia milha da floresta, suficientemente profunda para se esconder e seca o bastante para viver. Passamos dias a armazenar provisões, lenha, comida seca, cobertores, água, ferramentas. O Bigfoot parecia mais tranquilo. Finalmente tinha uma rota de fuga, um abrigo. Praticamos o caminho à noite. Aprendi o percurso às cegas, para poder encontrá-lo se nos separássemos. Criamos sinais. Se o perigo viesse e ele tivesse de fugir, deixaria marcas em certas árvores, indicando a direção. Também criamos códigos de som. Ensinei-lhe os ruídos perigosos. Snowmobile significava homens. Motosserra significava homens.
Certos apitos significavam caçadores. O Bigfoot aprendeu depressa, distinguia esses sons a distâncias que eu mal podia imaginar. Exercitamos o plano. Quando ouvisse perigo, agarrava a mochila preparada e fugia para a gruta, sem hesitar. A primavera começou a despontar. O gelo do lago derretia, manchas escuras sobre o branco. Os dias tornavam-se longos e amenos. Eu sabia que a decisão se aproximava. O gigante ficara comigo todo o inverno porque não tinha outro sítio para ir, nem forma de sobreviver sozinho. Mas o calor mudava tudo. Agora podia partir, recomeçar a fuga. Nunca lhe perguntei se tencionava ir embora. Não queria ouvir a resposta. Mas começou a passar mais tempo lá fora, parado à beira da mata, a respirar fundo, a olhar a floresta como quem testa a própria coragem. Eu conhecia aquele olhar. Era o de alguém a decidir se consegue partir. Numa manhã de final de março, acordei e vi um grande saco improvisado junto à porta, cheio de rações e objetos. O coração afundou-se em mim. Chegara o momento, o Bigfoot ia partir. Tentei manter-me sereno enquanto preparava o pequeno almoço, mas as mãos tremiam-me ao pegar na cafeteira. Ele aproximou-se, estendeu-me a mão enorme, a palma virada para cima. Nela trazia uma pequena escultura de madeira, duas figuras, um homem e um Bigfoot lado a lado. Ele próprio a tinha feito. Colocou-a nas minhas mãos e apontou para fora, erguendo 5 dedos. 5 dias. Não para sempre, apenas para explorar. Voltaria em 5 dias. Um alívio cálido percorreu-me o corpo. Assenti, esforçando-me por controlar a voz. Ele pousou-me a mão no ombro, pegou na mochila e saiu. Fiquei na varanda a vê-lo desaparecer entre as árvores. Depois entrei e deixei-me cair na cadeira. 5 dias. Foram os 5 dias mais longos da minha vida. Cumpri a rotina, verifiquei as armadilhas, arrumei ferramentas, fui pescar, mas cada som na floresta me fazia erguer a cabeça. No 4º dia comecei a inquietar-me. No 5º quase não dormi. Fiquei sentado no alpendre até o sol se pôr, olhando o vazio. O 6º dia amanheceu. Ainda nada. Comecei a encher a mochila, pronto para procurá-lo. Mas onde começar? A floresta era imensa. Ele podia estar em qualquer lugar. Quando o sol se punha nesse 6º dia, ouvi passos na neve. Pesados, familiares. Corri para a varanda. Lá estava ele, o Bigfoot, a sair do bosque, carregando algo ao ombro, um veado recém-caçado, como se não pesasse nada. Aproximou-se, deixou o animal aos meus pés e fez o gesto que havíamos combinado. Tinha trazido comida para nós. Soltei uma gargalhada entre o alívio e a alegria. Não consegui conter o riso. O alívio e a alegria confundiram-se dentro de mim. O Bigfoot soltou um sopro grave, o som típico dele quando estava satisfeito. Juntos arrastamos o veado de volta à cabana para o esfolar, trabalhando lado a lado à luz trêmula do entardecer. Nessa noite, sentados junto ao fogo depois de comer, finalmente fiz a pergunta que me perseguia há muito tempo. Desenhei montanhas, grutas, todos os lugares que ele marcara antes. Apontei para o Bigfoot e ergui as sobrancelhas. O que encontraste? Ele pegou o graveto e desenhou uma caverna. Depois acrescentou outras figuras grandes, semelhantes a ele. Por fim traçou um X sobre todas. O lugar estava vazio. Tinham desaparecido. Mortos, fugidos ou simplesmente sumidos. O Bigfoot procurara a sua família e não encontrara mais do que sombras. A garganta apertou-se-me. Apontei para ele, depois para mim e por fim para a cabana. Tentei exprimir, com gestos, o que não podia dizer em palavras. Agora, esta é a tua casa. A tua família está aqui. Ele olhou-me longamente. Depois passou a mão sobre o desenho da gruta, apagando-o suavemente. A seguir apontou para a cabana e pousou a mão sobre o peito, sobre o coração. O gesto era claro. A vida antiga ficara para trás. A nova começava ali. Aquele era o lar. Ficamos em silêncio, observando as brasas a apagar-se. 2 seres que haviam desistido e, no último instante, encontraram um ao outro. Pensei nessa noite sobre o lago gelado. Se tivesse escolhido outro lugar para pescar, se tivesse regressado 10 minutos mais cedo, se tivesse ignorado aquele gemido, ele teria morrido e eu continuaria sozinho. A primavera chegou de verdade. A neve derreteu, revelando o chão da floresta.
O lago libertou-se do gelo, a água negra a mover-se de novo. Começamos a pescar juntos, verdadeiramente pescar não apenas por necessidade, mas porque era o que se devia fazer. O gigante aprendeu a manusear a cana de uma forma peculiar. As mãos eram demasiado grandes para o carreto, mas encontrou jeito de lançar a linha e puxar lá de volta. Sentávamo-nos lado a lado no pequeno cais que eu consertara, as linhas mergulhadas na água, em silêncio, apenas partilhando o tempo. Notei que o Bigfoot já não era o mesmo. Parecia mais tranquilo. Ainda sobressaltava com certos ruídos, ainda tinha momentos de medo, mas menos frequentes. Por vezes saía sozinho, vagueava em redor da cabana, ou sentava-se na varanda a apanhar sol. Estava a recuperar devagar. Mas bem, contudo percebi outra coisa. Durante a noite, às vezes ficava à beira da floresta e soltava longos sons graves, que ecoavam por entre as árvores. No início pensei que chamava a família perdida, que tentava evocar fantasmas. Mas quando lhe perguntei com gestos, ele respondeu com firmeza: não chamava, não se despedia, apenas aceitava o que tinha. O verão chegou, trazendo novos desafios. O calor era quase pior que o frio. O pelo espesso dele não fora feito para isso. Nos dias mais quentes, ficávamos dentro de casa, todas as janelas abertas, ou íamos até ao lago, onde ele podia refrescar-se na água. Tentei ensiná-lo a nadar ou pelo menos a tentar. O Bigfoot não gostava de águas fundas. Entrava em pânico quando os pés deixavam de tocar o fundo. Imagino que fosse lembrança do gelo a ceder sob ele. Criamos novos hábitos. O verão tornava a caça mais fácil e menos necessária. Podíamos colher bagas, raízes, cogumelos. O Bigfoot sabia quais eram seguras e quais podiam matar-te. Tinha um conhecimento antigo, transmitido por gerações, sabedoria de sobrevivência que a humanidade esquecera ou talvez nunca tivesse possuído. Comecei a anotar tudo, enchendo o meu caderno de desenhos e notas toscas. Não para publicar, nem para provar nada a ninguém, apenas para preservar, para honrar o que o Bigfoot me ensinara. Num dia de julho, estávamos a apanhar framboesas quando ele subitamente ficou imóvel. O corpo inteiro tenso, os ouvidos atentos a algo que eu ainda não conseguia ouvir. Depois percebi, um helicóptero. Longe, mas aproximava-se. O Bigfoot agarrou-me pelo braço e começamos a correr de volta à cabana. Quase me arrastava pela floresta, com uma força e urgência que me fizeram entender o terror dele. Quando entramos, o helicóptero já sobrevoava as copas, tão baixo que as janelas estremeceram. O Bigfoot encolheu-se num canto, os olhos abertos de pavor. Tentei acalmá-lo, mas foi inútil. Ficou naquela posição durante horas, mesmo depois do barulho ter desaparecido no horizonte. Só quando caiu a noite é que se esticou lentamente. Olhou-me e emitiu um som, algo como uma pergunta. Seguro? Assenti. Seguro, por agora. Mas essa noite mudou algo. O Bigfoot voltou a tornar-se desconfiado, vigilante, quase paranoico. Insistiu que montássemos um sistema de alarme em redor da cabana. Estendemos fios finos entre as árvores, com latas penduradas que tilintavam se algo as tocasse. Criamos sinais secretos nas árvores que só nós reconheceríamos, indicando saídas ou refúgios. Ele ensinou-me um código de sinais com pedras e galhos, mensagens deixadas caso nos separássemos. Perigo, segurança ou encontro na gruta. Compreendi que o helicóptero o recordara de que o mundo lá fora continuava perigoso, que os humanos ainda procuravam algo. Talvez não ele especificamente, mas algo, recursos, território ou simples curiosidade, e qualquer humano que se aproximasse demais era uma ameaça. Em agosto, o nosso sistema de alarme foi posto à prova pela primeira vez. Eu cozinhava quando ouvi o som das latas a tilintar. Espreitei pela janela e vi o Bigfoot já em movimento, mochila de emergência às costas, a deslizar para a mata. Peguei na espingarda e saí para o alpendre. 3 homens subiam o trilho caçadores, mas vinham sem armas visíveis. Acenaram, amistosos, e eu forcei-me a sorrir e a acenar de volta. Gritaram a pedir para encher os cantes no meu poço. Consenti, observando-os aproximarem-se. Sabia que o Bigfoot estava algures atrás da cabana, escondido, apavorado. Os caçadores eram simpáticos.
Falaram sobre os veados que tinham visto, sobre o tempo, sobre banalidades. Um deles perguntou se eu notara algo estranho, pegadas grandes, sons esquisitos. O sangue gelou-me, mas mantive o rosto sereno. Não, nada fora do normal, só animais comuns. O homem encolheu os ombros e comentou que tinham ouvido histórias de Bigfoot naquela floresta. Sorri, sem graça, apenas lendas. Foram-se embora 20 minutos depois, embora me tivessem parecido horas. Esperei mais uma hora antes de ir procurar o Bigfoot. Encontrei-o na gruta, a tremer, a segurar a mochila contra o peito. Ficamos lá até o cair da noite, até termos a certeza de que se tinham ido. Depois voltamos, devagar, à cabana. Nessa noite ele não conseguiu dormir. Andava de um lado para o outro, verificando janelas, portas, reagindo a cada estalo da madeira. Fiquei acordado com ele. Perto da meia-noite deitou-se finalmente, mas só depois de empilhar móveis contra a porta e cobrir as janelas com mantas. Vivemos assim vários dias paranoicos, sempre alerta. O Bigfoot recusava sair. Eu caçava, recolhia lenha e mantimentos. Ele permanecia dentro, à espreita. Parecia que voltáramos aos dias logo após o resgate no lago, todo o progresso de meses dissipado numa noite. Mas, com o tempo, lentamente foi voltando a confiar. Passou uma semana, depois 2, depois um mês. Em setembro já saía outra vez. Ajudava nas tarefas. Sentava-se na varanda ao entardecer. Contudo, algo mudara para sempre. Estava mais cuidadoso, mais contido. Sabia agora que a segurança era apenas uma ilusão, que o perigo podia chegar de qualquer lado, a qualquer hora. O outono chegou depressa. As folhas mudaram cedo e o frio caiu sobre nós. Passamos setembro a preparar o inverno. Carne seca, lenha empilhada, reservas de tudo o que precisávamos até a primavera. Trabalhávamos sem parar, quase como se estivéssemos a construir uma fortaleza contra o mundo. Cortamos mais lenha do que conseguiríamos queimar, secamos mais carne do que 2 seres poderiam comer. Já não nos preparávamos apenas para o inverno, mas para um cerco. Outubro trouxe a primeira neve, uma camada fina, um aviso. Fiquei no alpendre a ver o branco cobrir a terra e pensei no ano que passara. Pensei naquela noite no lago gelado, no momento impossível em que puxei o corpo inerte de um Bigfoot, sem saber se viveria, sem imaginar que tudo mudaria, que toda a minha vida se dividiria em 2 antes e depois daquele lançamento de corda. O Bigfoot veio juntar-se a mim. Ficamos lado a lado a olhar a neve. Ele soltou um som baixo, quase um murmúrio, e apontou para o lago visível entre as árvores. Sabia o que pensava. 1 ano antes, quase no mesmo dia, caminhara sobre aquele gelo para morrer. E eu estava lá. Por acaso, por sorte, ou por destino, olhei para ele. Ele olhou para mim. Tínhamos nos salvado não apenas da morte, mas de algo pior, da solidão, do vazio que fazia a morte parecer um descanso. E então ele fez algo que nunca tinha feito. Estendeu os braços e abraçou-me. Não foi o abraço incerto dos humanos, cheio de hesitação, mas o abraço de um urso firme, quente, total. Abracei-o de volta, os meus braços mal alcançando a largura do seu tronco. Ficamos assim muito tempo, 2 amigos improváveis, unidos sob a neve que caía silenciosa. Mais tarde, junto ao fogo, o Bigfoot desenhou outra vez nas cinzas. 2 figuras lado a lado, eu e ele, mas desta vez rodeadas de árvores, animais, vida. Apontou para o desenho, depois para o mundo lá fora e bateu com a mão no peito. Esta é a casa. Esta é a família. Assenti. É o suficiente. O inverno chegou depressa e impiedoso. Em novembro, a cabana estava soterrada até as janelas. Mas tínhamos tudo: comida, calor e companhia. À noite, o Bigfoot contava histórias com gestos e desenhos, memórias do seu antigo mundo. Não as tristes, mas as boas. Subir montanhas, nadar em rios, provar mel selvagem, ouvir o vento nas árvores. Partilhava comigo uma cultura inteira, pedaço a pedaço, noite após noite. E eu partilhava as minhas próprias histórias. A minha infância, o casamento desfeito, os filhos crescidos que partiram e raramente telefonam. As escolhas que fiz trouxeram-me até aqui com todos os arrependimentos e incertezas. O
Bigfoot escutou tudo isso, sem julgamento. Apenas ouviu. Jogávamos para passar o tempo. O Bigfoot jogava bem, demasiado bem. Hoje em dia consegue vencer-me em quase tudo. Fizemos um tabuleiro de xadrez a partir de uma tábua lisa de casca de árvore, entalhando as peças com a navalha. Ele aprendeu as regras numa noite e, ao fim de uma semana, ganhava quase sempre. Às vezes suspeito que me deixava vencer, por cortesia. Dezembro chegou, trazendo o inverno mais sombrio. O sol mal ultrapassava o horizonte, dando-nos apenas algumas horas de luz baça. Vivíamos à luz do fogo e das lamparinas, dentro de uma bolha quente, enquanto o mundo lá fora se congelava. De vez em quando ouvíamos o estalar das árvores no frio, sons secos, como tiros. Nas primeiras vezes o Bigfoot assustava-se, mas acabou por perceber que era apenas a floresta, não o perigo. Celebramos juntos o solstício de inverno, a noite mais longa do ano. Expliquei-lhe que a partir daí os dias voltariam a crescer. A primavera viria. Ele pareceu compreender, e um alívio suave atravessou-lhe o rosto. Ficamos acordados toda a noite alimentando o fogo, à espera da alvorada. Quando o sol finalmente surgiu, pálido e frágil, o Bigfoot soltou um brado de vitória. Tínhamos sobrevivido ao ponto mais escuro. O Natal chegou e passou. Não lhe dei grande importância, apenas preparei uma refeição especial. Para ele, uma porção a mais. Mas o Bigfoot fez algo por mim. Um colar tecido com fibras vegetais, com um pingente de madeira entalhada. Tosco, mas com um significado inconfundível. 2 figuras lado a lado. Desde então, uso-o todos os dias. Janeiro foi cruel. O frio mais duro que já vivêramos, noites a 40 graus negativos. Cobri o Bigfoot com mantas, mantive o fogo aceso e raramente saíamos, a não ser para buscar lenha. Na noite mais fria, com 50 graus negativos, dormimos ambos na sala principal, junto ao fogão. Acordei a meio da noite e vi que ele, sem dar por isso, se aproximara no sono, partilhando o calor do corpo. Não me afastei. Fevereiro chegou, um ano exato desde a noite no lago. Acordei no dia 15 e percebi que era o aniversário do resgate. Fui até a sala principal e encontrei-o de pé, a olhar fixamente para a porta. Quando os nossos olhos se cruzaram, soube que ele também se lembrava. Vestimos as roupas mais quentes e caminhamos juntos até ao lago. O gelo estava firme, sem fendas. Caminhamos até o lugar onde o buraco estivera, o lugar onde ele morrera, o lugar onde tudo mudara. Ficamos ali, em silêncio, no frio cortante. Por fim, o Bigfoot ajoelhou-se e pousou uma mão sobre o gelo. Ficou assim muito tempo, depois ergueu-se e fitou-me. Fez o gesto de agradecimento repetidas vezes. Depois o gesto de irmão. Não amigo. Irmão. Os meus olhos arderam não do frio. Fiz o mesmo gesto. Irmão. Voltamos juntos à cabana. Enquanto caminhávamos, pensei em tudo que mudara num ano. Passei da solidão e do vazio a ter propósito e família. Aprendi coisas sobre o mundo que ninguém mais sabe. Encontrei algo precioso e impossível, e guardei o segredo, porque há coisas mais importantes do que fama, dinheiro ou razão. Há coisas que devem ser protegidas. O Bigfoot também mudara. A criatura que emergira do lago, despedaçada e sem vontade de viver, era agora diferente. Ainda trazia as cicatrizes visíveis e invisíveis, mas estava a sarar. Voltara a rir-se, aquele sopro grave e curto que era o seu riso. Ajudava sem que eu pedisse, criava, partilhava histórias. Estava a aprender, lentamente, a ter esperança de novo. Nessa noite, sentado junto ao fogo, perguntei-me o que viria a seguir. 1 ano mais? 2? 5? Envelheceríamos juntos aqui, 2 proscritos escondidos do mundo? Ou algo acabaria por afastar-nos? Partiria ele um dia, forte o suficiente para tentar de novo encontrar os seus? Não sei, ninguém pode saber. Mas, sentado ali, com o Bigfoot ao meu lado, o fogo a crepitar, a cabana quente, percebi que não precisava de respostas. Aquele momento bastava. Bastava. O amanhã que viesse por si. O Bigfoot devia pensar o mesmo, porque estendeu a mão e pousou-a sobre o meu ombro. Sem força, sem exigência, apenas um toque. Conexão. A simplicidade de não estar sozinho. Lá fora o vento rugia, a neve caía,
e o frio apertava. Mas dentro da cabana, dois amigos improváveis partilhavam o calor. E para ambos isso era tudo.